Salve galerinha, sou o professor Wagner e essa é a terceira aula que eu estou fazendo sobre calorimetria. Nesse vídeo vamos falar sobre trocas de calor em sistemas termicamente isolados. Como o próprio nome sugere, um sistema físico é termicamente isolado quando não existe troca de calor entre seus componentes e o meio externo. Lembrando que calor flui. É a energia que flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Portanto, se a temperatura de A for maior do que a temperatura de B, o calor vai fluir de A para B. Nesse exemplo, eu estou sugerindo que o A ele perde calor e esse valor aqui é totalmente arbitrário, esse menos 10. Mas uma coisa é certa, se um dos corpos em sistema isolado perde 10 calorias, o outro ganha. Após algum tempo, eles vão entrar em equilíbrio térmico, TA igual a TB, e eu estou representando que não há mais trocas de calor. De qualquer maneira, a soma da quantidade de calor por dois ou mais corpos é nula, é igual a zero. O que eu quero dizer? QA mais QB é igual a zero. Ou Q1 mais Q2 igual a zero. E se eu tiver 10 corpos? QA mais QB mais QC mais QD mais QN. Você soma a quantidade de calor de todos e vai dar zero. Um recipiente muito utilizado para estudar isso experimentalmente é o que nós chamamos de calorímetro em física. São dispositivos que permitem que as substâncias colocadas em seu interior possam trocar calor sem interferência do meio exterior. Alguns calorímetros possuem equipamentos que permitem obter de forma direta ou indireta a quantidade de calor trocada entre os corpos. Muitas vezes o calorímetro ele é dito como ideal e daí ele não entra na conta. Fica muito mais fácil de resolver o exercício, mas foge bastante da realidade, porque ele é constituído de algum material, ele vai interferir no problema na maior parte das situações reais. Aqui eu trouxe dois tipos de calorímetro, um que tem um ebulidor, que você consegue conectar uma fonte de energia e aquecer líquidos dentro. Então é um tipo de calorímetro que você sabe quanto de energia você está fornecendo e consegue medir a temperatura. Um outro tipo de calorímetro que não tem esse ebulidor, não tem aquecimento, mas você pode colocar corpos, objetos trocando calor, e um líquido, por exemplo. Você consegue saber, por exemplo, qual é a temperatura inicial desse líquido através do termômetro. Quando você coloca este objeto, você espera um certo intervalo de tempo, vai entrar em equilíbrio térmico, você descobre qual é a temperatura final. Conhecidas algumas grandezas, como a temperatura inicial do líquido, a temperatura do objeto, o calor específico da água, que é muito comum, 1 caloria grama grau Celsius, qual é a capacidade térmica do calorímetro, a gente pode determinar características físicas desse material, como seu calor específico, ou se nós já soubermos qual é o calor específico, nós podemos saber qual a quantidade de calor trocado. Podemos utilizar duas substâncias que nós já conhecemos e estabelecer quais são as características do nosso calorímetro para uma experiência futura, saber qual é a interferência do equipamento. Vamos fazer alguns exemplos. Vou fazer 4 exemplos, 2 deles sem interferência do calorímetro, um deles com interferência do calorímetro e um exercício um pouquinho mais complicadinho, mas nada de muito complexo. Essa parte da física é bem simples, é só organizar as informações. Uma bacia contém 18 litros de água. Vamos falar que essa seja a nossa massa 1. 18 litros. A gente sabe que 18 litros de água é equivalente a 18 quilogramas de água. Há uma temperatura de 24 graus Celsius. Desprezando-se a capacidade térmica da bacia e as perdas para o ambiente, situação bem ideal, pode-se obter uma mistura à temperatura final de 36 graus Celsius. Vou marcar aqui meu TF, 36 graus Celsius. Qual é o ΔT dessa situação? Temperatura final menos a inicial, que dá 12 graus Celsius. Despeja-se na bacia certa quantidade de água, então aqui eu vou chamar de M2, a 72 graus Celsius, eu não sei qual é o meu M2, vou chamar de X, mas a sua temperatura é inicial 72 graus Celsius. Qual deverá ser a quantidade de água despejada?
Repara, a temperatura final é 36. A temperatura final de equilíbrio tem que ser a mesma, afinal entrou em equilíbrio. Os dois corpos atingiram a mesma temperatura. ΔT, temperatura final menos a inicial. Quanto é 36 menos 72? Menos 36 graus Celsius. Essa primeira parte foi só fazer o levantamento dos dados, mas isso vai ajudar bastante. Eu posso falar que Q1 mais Q2 é igual a zero. A soma da quantidade de calor em um recipiente isolado, e ele não está perdendo nada para o ambiente, é igual a zero. Vamos lá. M1 vezes C vezes ΔT1 mais M2 C ΔT2 é igual a zero. Massa de água 1, 18. Calor específico da água é 1, mas eu nem precisava dessa informação porque os dois são feitos do mesmo material. Podia dividir por C e assumir. ΔT é 12, mais M2, que eu não sei, x vezes 1, vezes a variação, que é negativa, menos 36, igual a zero. Quando eu fizer essa multiplicação, mais com menos vai ficar menos. Está negativo desse lado, eu vou jogar para lá, vai ficar positivo. E ainda já vou escrever o seguinte, 18 é 6 vezes 3, vezes 12. Os mais espertinhos já estão sacando o que eu quero fazer, 36x. 18 vezes 12 nem é uma conta tão difícil de se fazer. Mas repara que quando eu fiz 6 vezes 3 ao invés de 18, eu enxergo que 3 vezes 12, 36. Corta com o 36 que está lá. Achei a resposta. A massa de água que deve ser derramada para que se atinja a temperatura desejada, 6 kg, ou seja, 6 litros de água. Vamos para o próximo exemplo. Em um recipiente termicamente isolado de capacidade térmica desprezível, são misturados 200 gramas de água. Então vamos lá. M1, vou colocar aqui. M1, 200 gramas. A uma temperatura inicial de 55 graus Celsius, com 500 gramas também de água, a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Quando a mistura atingir o equilíbrio térmico, qual será a sua temperatura? Eu não sei qual é esse valor, vou chamar de x, mas o mesmo x que a temperatura 1 atinge, a temperatura será igual na 2. ΔT, final menos inicial. X menos 55 para o 1, e o ΔT, chamado de ΔT2, é, tinha colocado 2 ali, x menos 20. Q1 mais Q2 igual a zero. 200 vezes calor específico da água, que é 1, vezes x menos 55, mais Q2, que é 500 vezes 1 vezes x menos 20, igual a zero. Repara que eu posso dividir todos os termos por 100, daí vai ficar 200 dividido por 100 é 2. Já podia fazer a multiplicação, já podia fazer a distributiva, mas vou fazer passo a passo. Fazer com calma, para não errar. 2x, 2 vezes 55 menos 110, deixa eu apagar que ficou muito ruim isso aqui. Mais 5 vezes x, 5x, menos 100. Isso tudo igual a zero. 2x mais 5x, 7x. Esses valores que estão negativos desse lado vão passar para lá somando. 110 positivo mais 100 positivo vai dar 210. E eu descubro que a minha temperatura final é de 210 dividido por 7, 30 graus Celsius. Exercício um pouquinho mais complicado por causa da distributiva, mas com alguma habilidade de simplificar, dividindo por 100, sempre que possível, vamos tentar simplificar esses números para evitar ficar com divisões e multiplicações muito grandes, o que auxilia a resolução e inibe os errinhos bobos de continhas em matemática. Vamos para o terceiro exemplo. Colocam-se 500 gramas de ferro
Então agora não é água apenas, né? Então massa igual a 500 gramas, calor específico do ferro 0,1, só caloria grama grau Celsius, a uma temperatura inicial de 42 graus Celsius. A temperatura final é o que eu quero descobrir, vou chamar de X, misturado com água. Também 500 gramas, quando tem coisas iguais é maravilhoso. Calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius. Temperatura inicial dessa água, 20 graus Celsius. E a temperatura final, X. Logicamente, o meu ΔT vai ser X menos 42 para o ferro. E meu ΔT da água, vou chamar de ΔT2, é X menos 20. Q do ferro mais Q da água tem que ser igual a 0. 500 vezes 0,1 vezes ΔT, X menos 42. Estou fazendo direto, mas é o que macete, ó. Massa, calor específico, variação de temperatura. Mais massa de água, 500 vezes 1, que é o calor específico da água, vezes ΔT, que é X menos 20. Tudo isso igual a 0. 500 vezes 1, 500 vezes 1 é 500, mas 500 vezes 0,1 é 50, vezes x menos 42. Eu fiz essa multiplicação, eu podia ter cortado 500, mas eu não quis trabalhar com o número decimal. Bom, agora eu posso simplificar por 50. 50 dividido por 50 vai dar 1. E 1 vezes qualquer desgraça é qualquer desgraça. Mais 500 dividido por 50 aqui dá 10. Já vou fazer a multiplicação. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 20, 200. Igual a 0. X mais 10x, 11x. 42 negativo com 200 negativo, vai passar para lá positivo, vai ficar 242. X igual a 242 dividido por 11, que dessa vez eu vou fazer a conta só para a gente ver que nem é tão difícil. Senão a gente fica dependente da calculadora. 2 vezes 11, 22. Sobra 2. Baixa o outro número ali. 2 vezes 11 também é 22 e agora, perfeito. A nossa temperatura final de equilíbrio é de 22 graus Celsius. Agora, finalmente vamos resolver um exercício em que há a presença do calorímetro. Capacidade térmica 5 calorias por grau Celsius. Inicialmente há uma temperatura inicial de 8 graus Celsius. Neste calorímetro é colocado um líquido de massa 300 gramas, calor específico 0,2 caloria grama grau Celsius, temperatura inicial do líquido 40,5 graus Celsius, a temperatura final eu não sei, vai ser X, meu ΔT, então X menos 8 para o calorímetro e meu ΔT para o líquido vai ser X menos 40,5. Se você chegou até esse vídeo pelo Google, talvez você tenha pesquisado um problema que não é exatamente esse. Eu dei uma alterada nos valores das questões, desta questão. Aqui no problema original era 41 graus Celsius e aqui 10 graus Celsius. Eu dei uma alterada só para a conta ficar um pouco menos quebrada. E até porque o que importa para a gente é aprender a resolver e não achar uma resposta pronta. Vamos lá. Calor do calorímetro mais o calor do líquido tem que ser igual a 0. A expressão para o calor de um calorímetro é C vezes ΔT e do líquido vai ser o nosso famoso MC ΔT, que macete. Isso vai ser igual a 0. Calorímetro, capacidade 5 e a gente vai ter que multiplicar x menos 8. Mais 300 vezes 0,2 vezes a variação de temperatura, que é x menos 40,5. Tudo isso vai dar 0. 300 vezes 0,2 vai dar 60. E eu vou repetir o resto da conta. Não vou fazer ainda não. 5 vezes x menos 8 mais 60 vezes x menos 40,5 igual a 0.
60 é múltiplo de 5, então eu vou dividir a equação toda por 5. Aqui vai ficar simplesmente 5 dividido por 5 dá 1. Então fica x menos 8, mais 60 dividido por 5 vai dar 12. 12 vezes x e 12 vezes 40,5. Vamos fazer. 12, 40,5. Uma casa decimal, porque é uma multiplicação. 486, negativo. Isso tudo igual a zero. Vou apagar, isso aqui é nosso rascunho. X mais 12x, 13x. Menos 8 e menos 486 são negativos, vão passar para lá. Somando, vai ficar 494. X igual a 494 dividido por 13. Vamos fazer essa continha aí. 494 dividido por 13. 3 vezes 13 dá 39, sobra 10. Baixo esse 4. Vou tentar por 8, porque sei que 8 vezes 3 é 24. Vamos fazer. 8 vezes 13. Chegamos na nossa resposta do equilíbrio térmico. Beleza, já sabemos resolver um exercício para encontrar a temperatura de equilíbrio térmico quando há um calorímetro. Essa aqui foi a primeira parte do problema. A segunda parte do problema, ela nem agrega tanto assim. A única novidade que a gente traz é que agora a gente vai ter um terceiro elemento. Em seguida, nesse calorímetro, coloca-se um bloco metálico de massa 500 gramas a essa temperatura e o novo equilíbrio térmico se dá a 60 graus Celsius. Qual é o calor específico do material, do metal que é feito o bloco? Então, de novo, a gente vai ter que ainda vai ter o calorímetro com os mesmos valores. A gente ainda vai ter o líquido. E agora a gente ainda vai ter o metal. Os valores que estavam ali em cima para capacidade térmica, massa e calor específico são os mesmos. Só que agora o ΔT mudou. Qual é a variação de temperatura? O calorímetro agora está a 38 e ele subiu para 60. Temperatura final menos inicial, 60 menos 38, 22 graus Celsius. O líquido também estava a 38 graus Celsius. 60, que é a temperatura final da segunda situação, menos 38 também dá 22 graus Celsius. Já o metal, vamos colocar as informações dele aqui. A massa do metal, 500 gramas. Calor específico, eu não sei. E a temperatura inicial, 200. O meu ΔT vai ser final menos inicial. Isso vai dar, vou colocar na próxima linha, não quero atrapalhar o espaço que eu tenho. Menos 140 graus Celsius. Resolvendo essa questão. Q1 mais Q2 mais Q3 vai ter que ser 0. Vou chamar de 1, 2 e 3. Vamos lá. Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Calor do calorímetro é Czão vezes ΔT. Então, ó, já vou colocar Czão vezes ΔT, 5 vezes 22. Mais calor específico mais o calor do líquido, mc∆T, 300, que é o calor do líquido. 0,2 vezes 22, mais o calor do metal, massa 500, o Czinho, que é a nossa incógnita, vezes o nosso ΔT, que a gente já descobriu que é menos 140. Tudo isso igual a zero. 5 vezes 22 dá 110, mais 60 vezes 22. 500 vezes menos 140, na verdade não vai ser mais, vai ser menos. E já vou até passar para o outro lado, vai ser igual a 7.000 C. Para terminar essa conta é só fazer 1420 dividido por 7.000 é o meu calor específico. Se fosse 1.400 dividido por 700 daria 2. Mas é 1.400 dividido por 7.000. Então vai dar aproximadamente 0,20 caloria grama grau Celsius. Se você fizer na calculadora, vai dar bem próximo. O exercício original dava 0,019. Eu modifiquei os valores porque a minha intenção não é ficar resolvendo meramente para fornecer uma resposta pronta. A ideia aqui é que a gente possa aprender. Se você chegou aqui pesquisando,
Agora vai lá e refaz o seu exercício e encontra a sua resposta. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você vai fazer o vestibular, se você gosta de física, inscreva-se em nosso canal. Seu apoio é bastante importante. Valeu!